Olá, professor João Paulo. Vamos então iniciar a aula aqui de hoje, né? Dia 13 de abril, aula de matemática, um conteúdo novo. Conteúdo nosso agora sobre números reais, tá? Nós já estudamos as aulas anteriores, revimos o que é números naturais, números inteiros e números racionais. E agora nós vamos para números irracionais e números reais. Primeiramente, vamos contar um pouquinho de história aqui. Não é história praticamente, né? É um cálculo histórico. Quando surgiu a necessidade de um número irracional. A situação é a seguinte, há cerca de 2.300, 2.500 anos atrás, muito tempo atrás, não se conseguia medir ou expressar um número que fosse o comprimento da diagonal de um quadrado de lado 1. Não existia um número para escrever essa diagonal aqui que eu vou botar em vermelho. Diagonal é o que liga um ponto ao outro sem ser o seu lado. Em vermelho aqui. Esse comprimento aqui, essa diagonal, não existia um número. Os números que existiam não era suficiente para escrever esse comprimento. Nenhum número natural, racional ou inteiro conseguia expressar esse comprimento aqui. Mas que número que tipo de número é esse, né? Por que não tinha? Olha aqui. Vamos ler o problema. Como que resolver esse problema? Para saber qual que é a medida desse comprimento aqui. A medida desse comprimento aqui, ele é encontrado da seguinte forma. Pela área. O que é a área de um triângulo? A área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2, né? Ou seja, mas aqui nós podemos ver que essa diagonal, ela divide em duas áreas iguais esse quadrado. Eu tenho uma área aqui em cima que é igual a essa área mais cinza aqui, Se o quadrado inteiro é lado ao quadrado, a área do quadradinho vale 1. Então, a área só desse triângulo mais escurinho vai valer meio, porque é a metade do quadrado, né? Eu divido a diagonal, eu divido no meio aqui o quadrado. Então, essa área é meio. Aí, o que podemos fazer para resolver esse problema? Juntar várias peças de triângulos, como esse daqui, na verdade do quadradinho inteiro, de forma que os triângulos de cada quadradinho formem esse quadrado vermelho aqui, Veja que eu juntei 4 quadradinhos unitários, de forma que os triângulos em vermelho formassem um quadrado de lado x, Por que o lado é x? Porque é o comprimento da diagonal, tá vendo? Essa diagonal do quadradinho unitário é o comprimento do lado do quadrado vermelho. Agora, como encontrar o comprimento do quadrado vermelho? Por que eu tive que transformar em um quadrado? Porque eu sei a relação da área com o lado do quadrado. Geralmente a gente usa essa fórmula aqui, A diária do quadrado é igual a L ao quadrado, tá? L de lado, a área igual a lado ao quadrado. Como eu tenho 4 partinhas vermelhas que vale meio, cada triângulo desse vale meio e eu tenho 4 triângulos, quando eu fizer aqui, 4 vezes meio vai dar 2. 2 significa o quê? Que a área vermelha mede 2 unidades de área. Ou seja, na minha expressão aqui, eu posso substituir o valor da área, o A da área, pelo valor, porque eu tenho esse valor. A área mede 2, né? A área mede 2. Eu só não sei quanto que é o lado. Então, o lado, eu não sei, eu vou continuar escrevendo L ao quadrado. Mas agora eu tenho uma equação que me fala que o quê? Que 2 é igual a lado ao quadrado. Ah, professor,
eu tenho que resolver essa equação agora para descobrir o valor do lado. Isso mesmo. Como que eu faço isso? Você tem que fazer a operação inversa aqui, ó, do que está acontecendo na minha variável, no meu L. Está vendo que ele está elevado ao quadrado? Qual que é a operação inversa de um número ao quadrado? É a raiz quadrada. Como eu tenho uma equação, para mim cancelar isso daqui, eu tenho que fazer a raiz quadrada de L ao quadrado, porque as operações vão se anular. Mas, se eu jogar uma raiz desse lado aqui, ó, raiz quadrada de L ao quadrado, como eu estou na equação, eu também tenho que colocar do lado de cada equação essa raiz. Ó. O que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro, para mim permanecer a equação. Agora sim, ó, esse 2 ele se anula, o 2 que é o quadrado, se anula com a operação raiz quadrada, que são operações inversas. E vai sobrar apenas o L. E aqui, raiz de 2? Professor, 2 não tem quadrado perfeito. Não existe um número que vezes ele dê 2. Não existe um número até então que nós sabemos, né? Porque nós estudamos até os números racionais. Não existe um número racional que elevado ao quadrado dê 2. Então, a gente vai manter essa equação escrita como raiz de 2. Porque eu não consigo escrever um número que resulta dessa raiz aqui, ó, tá? Professor, mas por que eu não consigo? Já vou adiantando. Porque raiz de 2 é um número irracional. Não existe uma fração de inteiros que elevado ao quadrado resulta 2, tá? Vamos permitir a Cris. Seja bem-vinda, Cris. Já estou explicando o conteúdo. Vou abrir a calculadora para mostrar para vocês aqui, ó. Ele vai dar um valor aproximado, tá? Ó, abriu 2 vezes a calculadora, né? 2 cliques. Tá. Ó, 2 raiz quadrada. Olha aqui, ó, ele dá um número aproximado. Como a telinha só apresenta, eu acho que é 15 dígitos, ele arredonda, tá? Mas ele tem dígitos infinitos, casas decimais infinitas, esse número raiz de 2 na forma decimal. Por isso que a gente geralmente só trabalha com aproximação, quando quer trabalhar com um número na forma decimal. Mas se você quiser trabalhar com a forma exata, você tem que trabalhar com ele na raiz, tá? Esse número, vocês podem ver, ele não existe uma característica de repetição, tá? Ele não tem um período de repetição, ou seja, ele não é uma dízima periódica como pode ser um número racional. Não existe um padrão de repetição. São aleatórios. Beleza, deixa eu minimizar aqui. Então, ó, da mesma forma, se eu quiser calcular a diagonal aqui de um retângulo de lado, ó, aqui mede 2, 2 por 1, um retângulo 2 por 1. O que ele fez aqui? Ele separou em 2 quadradinhos unitários para usar o mesmo método lá de cima. Ó. Ele pegou esse retângulo 2 por 1, ó, ele colocou aqui 4 retângulos, 2 por 1 e um quadradinho sozinho, né? Para formar esse outro quadrado em vermelho, para usar a mesma técnica. Qual técnica? A diagonal vai ser, ó, tá vendo que agora eu transformei a diagonal que eu estou procurando aqui. Tá muito feio isso aqui, vou mudar de cor. Vamos aceitar o Rafael. Rafael, seja bem-vindo. Então, essa diagonal aqui agora é o lado de um quadrado. Como eu sei calcular a área de um quadrado, que é em função do lado, a área do quadrado é em função do lado, se eu tiver a área, eu consigo encontrar o lado.
e eu tenho a área. Por que eu tenho a área? Porque, ó, tá vendo que esse retângulo ele tem 2 unidades de área, né? A área do retângulo, ó, é base vezes altura, ou seja, 2 vezes 1, 2. Então, a área desse retângulo mede 2. A diagonal divide o retângulo no meio. Então, o triângulo retângulo que está aqui abaixo vai ter área 1, né? Permitir a Ana. Esse triângulo retângulo tem área 1. De forma que aqui em cima, ó, que agora nessa outra figura, nesse outro quadrado, que tem 3 unidades de lado, eu vou ter 1, 2, 3, 4 retângulos, 4 triângulos retângulos, mais um quadradinho no meio. Ou seja, eu vou ter a área desse quadrado vermelho vai ser 5. Essa é uma forma de calcular a área. Qual que é a outra forma de calcular a área? Essa forma que foi feita aqui, ó. Ele pegou o quê? Como a área é base vezes altura, como a base mede 3 e a altura mede 3, 3 vezes 3 é 9. A área do quadrado aqui, ó, grande, vale 9. Só que essas áreas em branco, ó, desses triângulos retângulos nos cantos, eu tenho 4 triângulos retângulos de área 1. Ou seja, eu vou subtrair 4 vezes 1, tá? Para mim ter apenas a área vermelha. Então, quando eu vou subtrair 4 vezes 1, vai sobrar o quê? Sobra 5, que é justamente a área em vermelho. A área em vermelho é 5, ó. Tá aqui, ó. Que a área em função do lado ao quadrado é igual à área. A área mede 5. Aí nós vamos fazer o procedimento que fizemos aqui, ó, né? Para mim eliminar a raiz, eliminar o expoente. Para eliminar o expoente, eu jogo a raiz quadrada. Então eu jogo a raiz dos dois lados e obtenho o resultado que a diagonal deste quadrado, deste retângulo, do lado desse quadrado vermelho, vai medir raiz de 5. E 5 não é um número quadrado perfeito, ou seja, não existe uma raiz quadrada exata. Portanto não, na verdade, eu vou falar para vocês, isso não é uma questão de prova, né? Mas raiz de 5 também é um número irracional, porque não existe inteiro, não existe uma fração de inteiros que elevado ao quadrado resulta em 5. Essa é uma explicação matemática. Assim, nós podemos ver que o quê? Que raiz de 2 e raiz de 5 são exemplos de números irracionais, que não podem ser escritos em forma de fração. Tá? Raiz de 2 e raiz de 5 não pode ser escrito em forma de fração. E de forma especial, toda raiz quadrada, na verdade toda raiz que não é exata, é um número irracional. Tá? Isso é geralmente o que é passado no ensino fundamental. É sobre a noção de números irracionais, que é o quê? Raízes que não são exatas, de números inteiros, né? Que não são exatas, são números irracionais. Aí ele vem revisar aqui, mas eu já falei nas aulas anteriores sobre o que é número natural. O natural começa no 0 e vai 1, 2, 3, 4, 5 até o infinito. O número inteiro tem número negativo, tem o 0 e tem todo o conjunto dos números naturais dentro. O número racional foi explicado até a aula passada, né? O que é um número racional. São números que podem ser escritos em forma de fração, inclusive dízimas periódicas, como podemos ver aqui, são números racionais. E aí ele vem uma explicação aqui, ó, sobre os números reais. O que é um número real? O número real é o agrupamento de todos esses conjuntos. É quando eu junto o conjunto dos naturais, dos inteiros, dos racionais e dos irracionais. Quando eu junto esses 4 conjuntos numéricos, eu formo o conjunto dos números reais. Tá? Que com esse conjunto numérico eu consigo expressar qualquer comprimento.
qualquer comprimento. E por isso a gente usa sempre a reta numérica para expressar um número real. Ou seja, em uma reta numérica, por qualquer ponto que você pegar na reta numérica, você consegue expressar um número real ali. Tá? Uma forma aqui de calcular aonde fica o raiz de 2 na reta numérica e aonde fica o raiz de 5 na reta numérica. Olha como foi feito aqui. Foi desenhado um quadradinho de lado 1. Ó. Eu tenho uma unidade aqui de lado. Um quadrado de lado 1. Raiz de 2 é o comprimento dessa diagonal aqui. Ó. Na diagonal do quadrado de lado 1. E eu fiz o quê? Como que num compasso, eu fixei o comprimento e girei até chegar na reta numérica. Ou seja, esse comprimento, vou colocar em vermelho, né? Vou apagar para dizer que é o mesmo comprimento. Essa diagonal em vermelho aqui, ó, tem esse mesmo comprimento aqui. Daqui até aqui, ó, tá? É como que num compasso eu fixei o comprimento e girei. Então, ele aqui é onde fica o comprimento raiz de 2 na minha reta numérica. Da mesma forma, eu encontrei o número raiz de 5. Raiz de 5 é a diagonal do retângulo 2 por 1. Eu fixo o comprimento, né? Fixo aqui e vou deslizando até tocar na reta. Então, aqui, ó, entre 2 e 3, mais próximo de 2, fica o raiz de 5. Aí aqui está falando um pouco da explicação, né, que a raiz de 2 e 5 são números irracionais. E que a gente, naturalmente, quando está trabalhando com números irracionais, nós trabalhamos por aproximação, quando estamos trabalhando com números decimais. Essa aqui é uma aproximação do raiz de 2, tá? 1,4142, 13562. Não precisa decorar isso daqui. Basta você saber que 1,4 mais ou menos, já tá bom. Raiz de 5, 2,23606. Isso aqui é uma aproximação. Depende do problema, depende do que pede a aproximação que vocês vão usar. Aqui é uma aproximação com uma casa decimal, do raiz de 2, do raiz de 3 com 2 casas decimal, o raiz de 2, do raiz de 2 com 3 casas decimal e com 4 casas decimal. Exemplo semelhante aqui do raiz de 5, tá? Um outro número racional, que também é bem estudado, é o número π, ó, o π. O π também é um número irracional, tá? Não é racional. E para indicar seu valor, são usualmente utilizadas a seguinte aproximação, 3,14. Geralmente a gente usa 3,14 ou 3,1416, tá? Geralmente usa uma dessas duas aproximações para calcular o valor de π ou problemas que envolvem π, tá? Olha aqui, ó, um outro probleminha aqui, ó. O conjunto real, na verdade, ó, é o que? É todo número x, tal que x é racional ou irracional. Por quê? O racional e irracional são conjuntos disjuntos. São chamados disjuntos porque eles não têm nenhum elemento em comum, tá? Não tem nenhum elemento comum. É como aqui está o racional e aqui o irracional. Nenhum elemento está dentro dos dois conjuntos. Mas, quando eu junto os dois conjuntos, eu consigo formar o racional e o irracional todos os números reais, tá? Então, o conjunto dos números reais é a junção dos racionais com os irracionais, tá? Aqui está um exemplo de uma reta com vários números, né? Ele tem, ó, um número natural, ele tem número aqui
racional, ele tem um número irracional, ó, aqui, ó, é irracional, menos raiz de 2 é irracional, raiz de 2 é irracional, né? Na reta, onde fica a sua posição. Aí já vem as atividades. Pessoal, eu já deixei claro para vocês lá na explicação no Google Sala de Aula, descrito, são 10 atividades, mas não precisam assustar, né? Vocês olham assim, meu Deus, professor, 10 atividades, olha só, conteúdo novo ainda. Nós nunca vimos. Mas é para 2 semanas. 14 dias aí para vocês estudar 10 atividades, tá? Então, se não conseguir fazer tudo essa semana, semana que vem a gente faz, tá? Aí aqui, ó. Tenta fazer essa semana os 5 primeiros, tá? Faz os 5 primeiros. Deixa os outros 5 para a semana que vem. Vamos explicar aqui, ó. Os 5 primeiros aqui, ó. Admitindo que o padrão observado nas casas decimais dos números a seguir se repita infinitamente, classifique cada número como racional ou irracional. Então, vocês vão ter que dizer se esse número da letra A é um número racional ou irracional. De cara, eu sei o quê? Que ele está repetindo, ó. O número 1, ele tem um padrão fixo. É de uma unidade, ó. Se repete. De cara, eu sei que esse número é um número racional, tá? Porque ele tem um padrão de repetição, um período fixo, uma quantidade fixa de casas que se repetem. Então, esse número é um número racional, tá? Aí vocês só vão escrever na frente aí que ele é racional. Aí vocês vão analisando se tem um padrão fixo que se repete. Uma dica: lê o número após a vírgula, casa decimal por casa decimal, em voz alta, que vocês vão saber se ele se repete. Um exemplo aqui, eu nasci 1,1213, 1213, 1213, 1213. Vocês viram que existe um padrão de repetição, que é 1213. Ou seja, um período de repetição aqui, ó, 1213, ó. Esse período de repetição, ele aparece aqui de novo, ó. 1213, ó. Significa que ele tem um padrão de repetição, que ele é uma dízima periódica. Então, ele também é um número racional, tá? Já nessa B, ó, 1,121,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2. Ele não tem assim um padrão fixo de repetição, de quantidade de casas fixas. Por quê? Porque ele vai aumentando a quantidade de 1 a cada 2 que ele coloca. Tá vendo que ele colocou um 2 aqui, aí na frente colocou 2, 1. Colocou um 2, depois colocou 3, 1. Colocou um 2, depois colocou 4, 1. Então, ele não tem uma quantidade fixa de casas decimais que se repetem. Logo, essa B é um número irracional, tá bom? Na 2, escreva em ordem crescente os números de A a F do exercício anterior. Esses 6 números aqui, ó, vocês vão ver o quê? O que é ordem crescente? Menor para o maior. Então, vocês vão pegar o menor número, vai ser o primeiro. Vocês vão escrever, depois vocês vão ver qual que é o segundo menor número. Vai escrever na frente. E assim vai, do menor para o maior. Na 3, ó, desenhe uma reta numérica e indique a localização aproximada dos pontos que representam os números. Raiz de 3, raiz de 7, aí a soma, raiz de 3 mais raiz de 7, a subtração, raiz de 3 menos raiz de 7, tá? E esses outros aqui. Não precisa ser com exatidão, mas façam com uma régua. Vocês vão ter que fazer o quê? Pegar uma régua, vão
querem desenhar não? Vão desenhar uma reta. Vocês vão colocar alguns números inteiros. Lembra, o 0 é a origem. Aí vocês vão pegar um espaçamento fixo, tá? Mais ou menos o mesmo espaçamento. Você vai colocar uma quantidade para lá, uma quantidade para cá. E vai enumerar. 1, 2... Coloca mais aqui, hein? Coloca pelo menos 6 aqui. Aí para o lado esquerdo é os números negativos, né? São os números negativos. Menos 1, menos 2. Aí o que acontece aqui? Por exemplo, você vai com o número raiz de 3. Raiz de 3 é aproximadamente 1,73. Aonde que vai estar esse número 1,73? Ele é um número positivo, logo vai estar do lado direito do zero. Que ele está entre 1,73 está entre 1 e 2. Então, e vai estar mais próximo de 2. Então, você pode mais ou menos marcar aqui, vai estar mais próximo de 2 do que de 1. Então, vai ser aqui, que é o número raiz de 3. Tá? Então, é mais ou menos isso que é para vocês fazerem. O raiz de 2, 2,65. Está entre 2 e 3. Se o 3 estivesse aqui, né? Você ia colocar aqui nesse espaço entre 2 e 3, aonde que vai estar o raiz de 7. Tá vendo? Que está mais próximo de 3 do que de 2. Só que nem tanto, né? Está quase na metade, um pouquinho mais. Então, você vai andar um pouquinho e vai marcar aqui que é o raiz de 7. Aí você vai colocar aqui em cima. Raiz de 7. E depois você vai fazer a encontrar essa soma, essa subtração e esses outros números aqui também. E localizar também na reta. Ou vocês coloquem a raiz assim, ou pode colocar, em vez de você colocar a raiz de 3, você coloca A. Porque o ponto A refere à raiz de 3, é o valor. Então, você, em vez de você colocar a raiz de 3 aqui, você coloca A. Aqui você coloca B. Porque é mais curto, né? Nesse caso aqui, em vez de você colocar a soma, você coloca o ponto C. Tá? A4. A4 é semelhante a essa 3. Só que você já tem a reta aqui. Olha aqui. Na reta numérica a seguir, que números são representados pelos pontos A, B, C, D e E? Então, você vai verificar ponto A. Qual seria o número aqui no ponto A? Se aqui é 1,8 e aqui 1,9, provavelmente aqui vai ser 1,8 alguma coisa, né? Cadê? Porque ele está para a direita, você aumenta. Você vai aumentando. E eles são positivos, né? Então, como que eu vou saber que número que vai ser aqui no lugar do A? Você vai contar a quantidade de espaços que tem entre 1,8 e 1,9. Eu vou ter 1 espacinho, 2 espacinho, 3 espacinho, 4 espacinho. Eu tenho 4 espaços. Ou seja, eu tenho 0,1, a distância aqui entre 1,8 e 1,9. Como que eu calculo essa distância? Eu pego a maior e vou subtrair a menor. Então, eu vou ter isso daqui, 1,9 menos 1,8 vai dar quem? 9 menos 8 vai dar 1. 1 menos 1, 0. Então, vai ser 0,1. Essa distância inteira, entre 1,8 e 1,9, 0,1. Só que ela está sendo dividida em 4 pedacinhos. Então, eu vou dividir 0,1 em 4 pedacinhos. Como que eu vou fazer essa conta? Por exemplo, vou colocar aqui. Ou você pode calcular, fazer a divisão, 0,1 dividido por 4. Se você sabe de cabeça, professor, eu sei de cabeça, 0,025. Pode fazer também.
Se não, faz a divisão. Quer ver? Eu vou fazendo a calculadora aqui, ó. 0,1 dividido por 4. 0,025. Então, cada espacinho desse mede 0,025. Você vai somar. Ó. Se eu tenho 1,8, eu vou andar dois espacinhos. 0,25 mais 0,25, esses dois espacinhos aqui, vai dar 0,05. Então, quer dizer que eu vou daqui do 1,8 ao A, eu andei 0,05. Logo, eu vou ter que acrescentar aqui 0,05. Então, 1,8. Aí você vai fazer a continha. 1,8. Se você sabe fazer de cabeça, não precisa fazer a conta. Deixar a conta não, tá? Mais 0,05. Quanto que vai dar isso? Tá vendo que aqui, ó, eu tenho duas casas decimais após a vírgula e em cima eu só tenho uma. Então eu vou acrescentar um zero para continuar duas casas aqui e duas casas aqui após a vírgula. Para permanecer vírgula embaixo de vírgula. Aí agora sim eu faço a soma. Ó, 0 mais 5, 5. 8 mais 0, 8. 1 mais 0, 1. Logo, a minha letra A vale 1,85. Tá? Minha letra A. Da mesma forma, vocês vão fazer para calcular B, C, D e E. Tá bom? Mesma forma que eu fiz aqui. E aqui na 5 e a última atividade para essa semana, ó, vocês vão ter que encontrar qual a fração geratriz da dízima periódica. 0,4444 e quanto é a raiz dessa dízima periódica. Eu acho que essa daqui vai ser para a semana que vem. Eu vou fazer um vídeo explicando, tá? Porque aqui vocês vão ter que transformar a dízima periódica em fração. Então vai só até a 4 para hoje, tá bom? Eu já vou parar a gravação, porque eu vou fazer umas perguntas para vocês, para não precisar de aparecer na gravação, né? As respostas.